Será que existe um dono da verdade? Uma pessoa capaz de dizer sempre o que é verdadeiro e o que é falso? Confira no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Tem Lógica. Nos nossos últimos vídeos eu tenho construído passo a passo uma série de elementos que são importantes para a argumentação. A principal delas é que devemos argumentar sobre questões que sejam objetivas, evitar a subjetividade, questões de gosto. Ao tratar em um argumento de questões que sejam objetivas, nós devemos estabelecer um padrão para garantir a verdade, para justificar as informações que nós temos. O argumento tem um conjunto de premissas que levam a uma conclusão. E nós queremos que as premissas sejam verdadeiras e, portanto, a conclusão também seja verdadeira. Atualmente, com a crise que nós estamos vivendo, com a situação que nós estamos passando pelo Covid-19, também por causa, se devemos ou não fazer um lockdown, e se isso deveria ser feito em níveis diferentes, a discussão, me parece, está tomando outros segmentos. E aparece, nesse momento, que existe no mínimo duas abordagens. Uma científica, uma que nos diz dos riscos e outra dizer que nós estamos sendo, na verdade, manipulados. Veja este exemplo. Vamos lá. Isto é um show mórbido. Levanta daí. Onde estão os mapas demonstrando os resultados diretos do isolamento total na contenção da epidemia, ou na suavização dos picos, como se diz. Aqui vai uma notícia real no intervalo da novela. Eles não existem. Repetindo, os mapas comprovando o efeito mitigador do confinamento geral sobre o número de infectados, de internados e de mortos não existem. Como foi possível ver neste exemplo, nós temos então duas situações. Ou existe de fato uma verdade que é baseada na ciência, ou nós estamos sendo manipulados pela mídia, estamos sendo manipulados pelo que é divulgado em outros países, por outros países, inclusive. Parece que nós aqui no Brasil estamos numa situação onde somos os únicos, capazes de encontrar a verdade no meio, dessa manipulação toda. Isso me leva a pensar e a observar, na verdade, que muitos estão apostando que existe um dono da verdade, que me parece um ditador da verdade. Por quê? Essa pessoa carrega o poder, a habilidade de, por incrível que pareça, saber o que está certo e o que está errado. E muitas vezes, quando uma pessoa se coloca nessa posição de quem diz que sabe o que é verdade, que sabe exatamente por que é verdade e que há uma disputa e que essa pessoa é a guardiã da verdade quando os outros querem deturpá-la, a situação de fato perde o controle. Porque esse ditador recebe poderes que ele não poderia ter, que uma única pessoa não poderia ter. O problema é quando uma única pessoa se diz guardião da verdade, esse é um poder que dificilmente foi sustentado ao longo da nossa história. Se temos uma crença, nós temos que garantir que essa crença tem uma justificativa objetiva e muitas vezes isso vai de encontro aos fatos, de relatos que podem ser comprovados. Nós temos que apresentar a justificativa. Nós temos que apresentar o motivo pelo qual nós consideramos que seja verdadeira. Sabendo que nós temos limitações, vocês vão conferir no link que eu estou colocando aqui no vídeo, onde vocês vão poder conferir, que nós temos limitações a respeito das nossas próprias habilidades. Então, nós temos que trazer constantemente uma justificativa cada vez mais sólida. Ela pode, claro, sofrer mudanças, tal como a própria ciência muda ao longo do seu desenvolvimento, mas que nós temos ali um lastro, nós temos uma justificativa. Agora, se a justificativa para acreditar naquele conjunto de proposições, para acreditar naquele conjunto de informações, é que uma pessoa, ela tem o poder de dizer e de nos fornecer a verdade, então nós estamos numa situação muito complexa. Mesmo aqueles que criticam a mídia
já sabem que a gente tem que ler muitas vezes mais de um jornal. Nós temos que muitas vezes colher o mesmo fato e mais de uma fonte. Nós temos hoje, como a Lupa, por exemplo, entidades, páginas que são dedicadas a esclarecer, por exemplo, as fake news, os boatos, né, que muitas vezes conquistam por falar diretamente com a emoção das pessoas, por falar diretamente com o temor das pessoas. Nós estamos correndo o risco de deixar de lado a objetividade, a ciência, a capacidade de cruzar as informações e ver qual é a mais cabível ou, né, encontrar o fato, para simplesmente terceirizar a verdade na mão de uma pessoa que, tendo esse poder, ela dita as opiniões, ela dita as consequências dessas opiniões. E eu vou usar de exemplo no vídeo, vou colocar aqui nos comentários para vocês, né, uma resposta ao exemplo que vocês viram, onde supostamente não haveria nenhum estudo, não haveria nenhum relato. Eu vou mostrar a vocês que existe. Só que muitas vezes pode se encontrar em outras línguas, pode estar dentro de um arcabouço de conhecimento muito restrito. Não tem como, muitas vezes, chegar a estudos científicos sem antes precisar desenvolver algum conhecimento prévio, a procurar por informações de forma coerente, sempre julgando quais são as fontes, se existe alguma polêmica, como é que essa polêmica é, né, trabalhada, quais são os outros estudos. Às vezes você tem mais de um estudo que colabora, quais são os riscos, quais são as questões que se apresentam. Na dúvida, se não conhece tecnicamente o assunto, você vai ter que procurar pessoas que vocês confiem e às vezes escutar mais de uma opinião. Mas escutar apenas a opinião do ditador da verdade é se colocar no risco de não conseguir obter informação nenhuma e, pelo contrário, ser manipulado, pois, como eu falei, aquele que diz que é o único que consegue estabelecer a verdade, na verdade, ele é um ditador que fará desse poder o que ele bem entender, o que for melhor para ele. Bom, numa situação como essa, nós estamos muito longe de saber a verdade. Nem sempre a verdade ela é agradável, nem sempre a verdade é fácil de ser alcançada. O que nós temos que nos acostumar é ter o desejo de conhecer por conhecer e não para agradar as vontades que eu utilizo somente para o meu prazer. Esse foi um vídeo um pouquinho mais longo, eu espero que você tenha gostado. É um tema muito polêmico, então tem outros links aqui e eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que a gente possa chegar a outras pessoas e elas possam participar desse debate. E aqui no canal Tem Lógica, sempre um vídeo toda semana para a gente falar sobre lógica, sobre argumentação. Até mais.